Fala, galera, beleza? Curte e compartilha seus grupos do Fluminense, valeu? Tamo junto, vence o Fluminense. Abraço. 2009, o senhor estava lá presente. Em 2009, a gente teve uma situação também bastante crítica, né? Depois da saída do Renato Gaúcho, chegou o Cuca, né? Depois, principalmente daquela vitória que a gente... Principalmente aquela vitória depois que a gente teve contra o Cruzeiro, que foi uma vitória épica pra gente, né? Por ganhar 3-2 o Cruzeiro no Mineirão, fora de casa, de virada, entendeu? Aquela vitória foi muito importante pra gente. E dali em diante foi a arrancada do time de Guerreiros. Ali começou a origem do time de Guerreiros. Nasceu ali o nome, Nasceu ali, alcunha de nasceu time ali, de Guerreiros. Nasceu ali. Doutor Celso, o senhor que esteve presente lá, num momento também muito difícil, como que é um ambiente dentro do clube? Como motivar os jogadores, né? Qual é a percepção do senhor hoje, vendo o Fluminense nessa atual situação e comparando com 2009? Que 2009, mesmo com 2009, a gente com 99% de chance de rebaixamento, a gente conseguiu aquela arrancada. 2009 não acontece sempre, né? Não é uma coisa que Não serve de normal no parâmetro pra futebol. nada. Mas o senhor que esteve lá presente lá, o que o senhor acha desse momento, essa situação que o Fluminense vive hoje? Eu acho uma situação muito difícil, mas é curioso ninguém faz previsões, né, ainda mais nesse sentido, mas eu tinha certeza que depois daquela Libertadores que nós perdemos em 2008, que o grupo ia ter uma queda, né? E isso aconteceu em 2008, 2009, apesar... É compreensível. Sim, compreensível. 2009, a gente, apesar de termos sido vice-campeões da Sul-Americana também, mesmo LDU, fizemos um brasileiro muito ruim, e quando você entra nessa situação, tudo é muito difícil. O emocional dos jogadores, a torcida, então é muito mais difícil. Eu digo sempre assim, Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo é tão importante quanto o último, tá certo? Por isso eu fico pensando assim quando vejo, amanhã é o jogo da morte, mas tinham 11 aí que eram jogos decisivos. Sim. E ficou para trás, né? Ficou para trás. Amanhã vai ser mais um. Mas se perde para o Grêmio depois, empata, aí fica nessa situação. Então, o jogo do dia ou da semana é o jogo mais difícil. E se não jogar o Campeonato Brasileiro assim, não anda, porque não dá para recuperar. Eu me lembro, tem uma história que o técnico era o Abel, e uma vez o Fluminense joga com o Bahia. E eu entrei no vestiário, no Engenhão, e o Abel estava dando a preleção, eles não gostam muito disso, mas eu estava meio irritado. No final, quando o Abel falou, Abel, eu queria falar um negócio aqui com eles. Olha aqui, a gente não pode perder esse jogo. Por quê? No ano anterior, nós tínhamos perdido. Bahia não era esse Bahia do City, não. Era o Bahia, grande clube e tal, mas era o Bahia. Nós tínhamos perdido no campeonato anterior 6 pontos para o Bahia, 6 pontos para o América Mineiro, que eram dos últimos. Então são pontos, não tem como você recuperar isso. O Fluminense já enfrentou hoje o Juventude, em casa, né? Em casa, empatou. Enfrentou o Atlético Goianiense em casa e perdeu, né? Então amanhã enfrenta o Vitória. Vitória estava lá embaixo, já melhorou um pouco, já está ali. Não, mas é um candidato direto, né? Exatamente. E esse nome de Robin Hood do Fluminense, né? Rapidinho, só ler um superchat parar aqui. com isso. Só ler um superchat aqui, galera, que pintou aqui. O Cleiton Silva mandou R$2 aqui. Obrigado, Cleiton. Tá falando aqui. Grande Celso Barros, obrigado por tudo. Esse é o sentimento da boa Cleiton. parte da torcida do Fluminense. Galera, a gente vai dar uma passada daqui a pouco no chat. Quem não tem essa gratidão é porque não conhece a história. A gente vai dar uma passada daqui a pouco no chat, a gente vai tentar ler aqui os comentários, tem muito assunto aqui pra gente conversar. Mas, doutor Celso, por favor, conclua. Na verdade, duas coisas. Com a saída do Diniz, tem alguns treinadores, né, que estão sendo cogitados no Fluminense. 2, o senhor conhece bem, que é o Cuca, que o senhor trabalhou com ele em 2009, que foi um dos responsáveis também pelaquela arrancada do time de Guerreiros, e o outro é o Renato Gaúcho, que também tem a sua história muito importante dentro do Fluminense. O que o senhor acha desses dois nomes que estão sendo ventilados muito por parte da torcida do Fluminense? Olha, eu acho que, na realidade, compete à direção do clube, e lá no Fluminense tudo é o presidente. O presidente contrata, demite, ele é que manda. Eu acho que os dois são bons nomes. Eu não sei qual é a intenção dele. Já li que ele quer deixar o Marcão, de repente, até o final do ano, ou vai contratar outro técnico. Eu acho que os dois são dois bons nomes que estão aí colocados como treinador. Renato está numa situação difícil nesse momento no Grêmio, mas o Grêmio tem menos 2 jogos que o Fluminense. O Grêmio tem 6 pontos, mas tem 9 jogos. O Fluminense tem 6 pontos, tem 11 jogos. Isso também tem que olhar. Quem está olhando lá, departamento de futebol, tem que observar essas coisas, né?
Então, eu acho que são 2 bons nomes, mas não sei o que o presidente vai definir, se é a permanência do Marcão ou contratar algum técnico. Já ouvi também falar em Odair Helma, enfim. Nesse momento, tem muitas especulações, né? Eu acho a situação do Cuca meio complicada para ele vir, né? Acho meio complicada para ele vir. Falaram que o desejo dele é até sair do país, que ele não quer treinar mais nenhum clube. Tá vendo o Vilela hoje falando sobre isso também. Mas se fosse o Dr. Celso escolher um treinador, quem o senhor escolheria? São 2 amigos do senhor. Acho que é o mesmo que eu mesmo que eu Eu escolheria o Renato Gaúcho. Eu também. Isso eu acho que é unanimidade aqui. Mas ele não está disponível e tal. Quem sabe, né? Quem sabe? Porque assim, ele só tem espaço no Rio de Janeiro no Fluminense, pensando bem, né? Ele não joga, ele não vai ser treinador do Vasco. Do Flamengo ele tá queimado. E no Botafogo nego odeia ele lá. Lance. Muita gente julga, assim, a galera E o Renato não é, mas é outro treinador, cara. Evoluiu muito. A galera comete muito um erro que, assim, tem muita gente que vê o Renato Gaúcho como churrasqueiro, entregador de colete. Isso. Gente, o Renato Gaúcho, ele tem o seu potencial. O Augusto traumatizante. Porra, Evoluiu muito. Não, assim, cara, ele de lá pra... Ele ganha a Copa do Brasil com a gente. Cara, a campanha na verdade, o primeiro título do Renato Gaúcho, a primeira Copa do Brasil nossa, foi justamente com o Renato. Não, exatamente. O técnico daquela campanha. E assim, o Renato, ele tem bons valores como treinador, gente. A galera, eu acho o Renato extremamente subestimado como técnico. A galera tem uma visão aqui, do Renato. A gente sempre tem que pensar, né, avaliar currículo. O Diniz, até chegar no Fluminense, nessa segunda fase, ele não tinha nenhum título. Exatamente. Tá? Aí ele ganhou um estadual, que é o campeonato mais fraco tecnicamente das temporadas, e ganhou a Libertadores, foi uma conquista maravilhosa. A Recopa são 2 jogos, né? Quer dizer, então ganhou, é um título. Eu, por exemplo, não sou daqueles que valorizam o título da Primeira Liga, que nós vencemos lá em Juiz de Fora, que aquilo foi uma invenção. Mas tudo bem, pega lá uma tacinha. Mas no fundo, foi legal. No fundo a gente vê. Comemorei pra caramba. Tá vendo? Ficou feliz. Comemorei pra caramba. Vencer é sempre bom, mas tem as eu lidei né? com o Renato muito na Libertadores e na Copa do Brasil. Renato, isso que fala aí é uma bobagem. Aí você pega o Renato. O Renato foi campeão da Libertadores, que nem o Diniz foi. O Renato tem 2 Copas do Brasil. Diniz não tem. E Gauchão, então, a gente nem fala, que tem um monte Perdeu lá. as contas. E Copa Gaúcha, essas Brasileiro coisas. ele tem também. Então ele é um belo técnico. Não, brasileiro não, ainda é Copa do Brasil. Só Copa do Brasil com a Aqui gente. não. A gente Copa Grêmio. do Brasil ele ganhou também do conosco Grêmio. com o Atlético Mineiro. Com o Grêmio ganhando do Atlético Mineiro a Copa do Brasil. E ele é, na minha opinião, um ótimo técnico. Lida muito bem com os jogadores. Então eu vejo o Renato dessa forma. O Renato, inclusive, ele sofreu assim no Flamengo, nós não temos nada com Eu ia isso. entrar nesse ponto. Teoricamente, foi até uma injustiça. E o Renato foi um dos técnicos que tinha melhor aproveitamento do Flamengo. Eu ia Foi falar ele isso. que descobriu conseguiu fazer aquele menino jogar, Michael, lá na ponta esquerda, lá. O Renato ali, eu acho que 2 coisas aconteceram. Uma foi aquele jogo do Grêmio, que a torcida ficou revoltada, porque ele estava conversando lá com aquele lateral esquerdo e botou 2 volantes, já estava ganhando, o nego achou que ele não quis massacrar. E uma infelicidade na Libertadores, que esse menino que está na seleção deu a bola lá, gol. Rapidinho, o outro superchat aqui do Cleito Silva, mandou aqui um superchat. Obrigado, Cleito. Tá falando aqui, por falar em Copa do Brasil, Adriano Magrão é pouco reconhecido. Eu concordo contigo. Sim. Muito em relação a isso. Melhor que o Tchevchenko? Melhor que o Tchevchenko. Tem muito isso, cara. Já cantei muito isso no Maracanã. Mas, enfim, até pegando gancho com o que o Dr. Celso falou, cara, todo mundo fala da era JJ no Flamengo. Sabe qual é o técnico com melhor aproveitamento pós-JJ? Renato Gaúcho. Pois é. Não pode ser ruim, né? Eu quero que eles fiquem mal com o Renato, não tem problema nenhum. A Eles verdade é odeiam o uma Renato. só, meu amigo. Aquela Barrigada barrigada até hoje. Aqui, Aliás, os caras nunca engoliram ele. Aliás, ontem fez Bota aqui pra mim, 25 por favor. anos. A camisa tá aqui, ó. Aí atrás aí. Primeira camisa. Aliás, ontem fez 29 anos, aliás, 25 não, 29 anos no gol de barriga. Galera, participei do Flu Resenha aqui, um prazer. Pedir pra você se inscrever no canal, estão quase batendo 10 mil. Por favor, vou encher o saco de novo nas redes sociais. Você que veio até aqui, se inscreve no canal, vamos bater esses 10 mil logo aí. E assiste as lives ali, curte, compartilha, faz toda a função de vocês aí, que é bom o canal crescer. A resenha é boa demais aqui, tá bom? Valeu. Uma produção